Gente, é porque está vindo na minha mente, e em relação à água quente, né, quando você pega no carro, ela mal serve para você lavar a boca e cuspir. Cuspir, é. Antigamente a gente aprendia no caso de intoxicação, de estômago, assim, numa questão de emergência, no mato, numa guerra, né? Provocar o vômito com água morna para poder limpar, né? E aquela questão de intoxicação por uma comida ou por uma coisa que você comeu, que veio para o teu organismo, né? E tu não está se sentindo bem, não tem um hospital, então você tem que fazer uma limpeza no teu, então você tem que fazer isso bebendo água morna, não é quente nem fria, vai induzir ao vômito. e provoca Então, irmãos, isso é uma introdução para a gente entender, para nós entendermos o que Jesus queria dizer para aquela igreja naquela época, que podemos dizer assim que nesta época existem igrejas que estão passando pela mesma situação que Laodiceia. Irmãos, não devemos nos conformar com esse mundo, não devemos nos conformar com uma situação dessa. Nós que temos a água da vida, que é Jesus Cristo, em nosso coração, devemos passar a essas pessoas que estão tentando tomar uma água morna e vomitam todo o tempo. Não vamos deixar, nós temos esse poder. Jesus nos deu esse poder, que é de levar a palavra e transformar vidas através da palavra dele. Outra coisa, ela tinha suas atividades econômicas e dentre elas envolvia a indústria da lã negra. As ovelhas que tinham uma cor, não era preta, mas era vamos dizer assim, um roxo bem escuro, um marrom bem escuro, quase preto. O manufaturamento das vestimentas comuns e caras por causa dessa lã. E a invenção, veja bem, a invenção e a produção de um colírio eficaz para os olhos. Tinha tudo isso. Uma lã que poderia servir de vestimenta, que a igreja poderia utilizar isso e aplicar na sua vida pessoal. Tinha um colírio que poderia limpar sua visão, mas estava cega. Infelizmente estava cego. O colírio de nada ajudava. Nada. Vamos entender, nada materialmente falando, espiritualmente, nós estamos levando a alusão. E o Senhor Jesus Cristo fez essas alusões, porque a cidade produzia, era muito famoso, era conhecido, era muito bom. Só que, aonde está o colírio que ia limpar a sua visão espiritual? Não tinha. Eles não utilizavam, eles tinham até, mas não utilizavam. Então vivia com uma visão embaçada, uma visão desfocada, ou então até mesmo sem visão, cegos e nus, como diz a palavra. Amém? Amém. Uma característica bem peculiar da cidade, que será também citada metaforicamente, era a qualidade da sua água, como eu já disse. Então ela vinha de Herápolis, de Colossos e tal, e essa era a alusão que Jesus fez, dizendo que iria vomitar da sua boca, se eles não tomassem uma decisão, se eles não se arrependessem daquela vida que eles estavam levando. Seguindo então para a lição, nós vemos que no primeiro ponto Jesus se identifica para a igreja. Aquela igreja estava tão desconhecida de Jesus que Jesus teve que se identificar a elas, que eles não conheciam mais a voz do Mestre. Eles não conheciam mais Jesus, eles conheciam um monte de coisas, outras coisas, mas não conheciam Jesus. Então Jesus se identificou. A primeira identificação que ele fez foi que ele era a testemunha fiel, uma testemunha fiel e verdadeira. Porque no meio das mentiras que existiam, no meio das coisas que estavam passando naquela época, naquela cidade, Jesus se identifica, se apresenta à igreja como, primeiro, a testemunha fiel, e depois o princípio da criação de Deus. Mas a testemunha fiel era para dizer que ele tinha a verdade. E se eles olhassem para a testemunha fiel e verdadeira, a verdade estaria com eles, não aquelas mentiras e aquelas maneiras de viver de acordo com a cidade de Laodiceia.
uma cidade rica, uma cidade poderosa em finanças, mas uma cidade totalmente devastada espiritualmente. E a igreja também estava devastada espiritualmente. Pode falar. A gente vê um exemplo bom da náusea e de uso de colírio e tudo isso nas igrejas que estão aceitando o homossexualismo hoje em dia. Ela nos dá a náusea e elas não conseguem enxergar a verdade dentro da palavra de Deus, porque está escrito lá com todas as letras e elas são cegas para aquela passagem. O que acontece? Eles acham que são autenticamente cristãos, que são uma igreja autêntica. Eles achavam que não, para ter uma ideia, era uma igreja que não sofria perseguição. Então, irmãos, quando nós não sofremos perseguição, isso é um red flag no falo americano para nós pensar o que está acontecendo, porque se nós não temos tribulação, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou nós estamos conformados com o mundo, ou não tem outra opção. Porque na Bíblia mesmo fala que no mundo nós teremos aflições. Se nós não tivermos aflições, não que nós estamos buscando sofrimento, mas se o inimigo não nos ataca, é porque ele está satisfeito com nós. E não é essa a nossa posição de estarmos na presença de Deus. Nós devemos incomodar o inferno. Se nós não estivermos fazendo diferença, não estivermos incomodando o inferno para ele nos atacar, porque ele vai nos atacar. Se nós estivermos na presença de Deus, você pode ficar sabendo que você vai passar por tribulação, você vai passar por ataques, você vai passar por afrontas que o inimigo às vezes coloca na sua frente, uma situação que você fala, meu Deus, o que eu faço? Faço? Não faço? E ali que está, é por isso que eu falo, a luta maior travada está dentro do coração do homem, e o maior avivamento também começa dentro do coração do homem. Quando Deus nos permite, igual o Marcelino falou, que Deus não castiga ninguém, mas Ele permite por causa dos nossos atos. Nós erramos e vamos passar pela consequência, porque Deus vai permitir. E se nós estivermos na mentira como a igreja de Laodiceia, a testemunha fiel não está no nosso meio. E se a testemunha fiel se apresentar a nós como verdadeira e fiel, nós vamos passar a levar a verdade, passar a demonstrar a verdade. Não vamos viver falsas esperanças, falsa esperança de enriquecimento, teologia da prosperidade, que você traz 100 para Deus, Ele vai te dar 1000. Isso é uma mentira do diabo, e nós devemos combater isso. Homossexualismo, pessoas que dizem, não, Deus me ama, como a irmã falou, assim como eu sou. Eu nasci assim, mentira do diabo, está enganando a ele e as demais pessoas. E pessoas igrejas estão aceitando já o que está acontecendo hoje. Não vai demorar muito para chegar na nossa porta e entrar pessoas aqui e dizer, vocês têm que casar homossexual. Ou nós vamos dizer sim, ou nós vamos dizer não. Nós temos que ser quente ou frio. Se você é frio, não faz diferença na questão espiritual. Se você é fervoroso, é quente, você não vai aceitar. E nós não devemos aceitar. Como nós vimos aquele dia, o vídeo que o pastor passou aqui, que tudo está se preparando para a vinda do anticristo. Saindo um pouquinho disso, do assunto da lição, mas dentro do contexto geral do que Deus quer falar para nós, Jesus está às portas. A vinda de Jesus está mais próxima. Quantos leem no carro, o retrovisor do lado direito? Os objetos apresentam mais perto do que você pode ver. A vinda de Jesus está a mesma coisa. Nós podemos ver uma coisa, mas a vinda de Jesus está mais perto, porque as evidências estão mais claras que nunca. As evidências estão aí. Nós podemos ver todos os dias acontecendo. Amém? Então Amém. Vamos seguir, porque senão é assunto para a gente falar o dia inteiro. O princípio da criação. O anjo da igreja em Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasava-se em presunção. Isso é um perigo. Ele se achava autossuficiente. Não, a nossa igreja nós temos dinheiro, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. E Jesus e o Espírito Santo só de lado. Eles vão fazer, vão acontecer. Mas aonde nós estamos nisso? E o que nós vamos fazer? O Espírito Santo e Deus estava esperando a igreja só convidá-los, porque eles estavam ali esperando, ouvindo o que o anjo da igreja estava dizendo.
E o anjo da igreja é a liderança da igreja hoje, podemos dizer. Os pastores, o sistema, vamos dizer assim, o sistema político-ministerial que acontece. Hoje, tudo que é tipo de inovação existe na igreja. Tudo que é tipo de coisas novas as pessoas querem colocar na igreja para chamar a atenção do povo. Enquanto que o que vai chamar a atenção do povo é essa palavra, que não existe outra coisa, não existe movimento, não existe pregador pulando, não existe, é a palavra de Deus que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não, irmãos, quando alguém chegar para você e falar assim, não, vamos lá que tem um profeta, lá o profeta Deus vai mandar na sua casa ou ele vai vir aqui na igreja, aonde você congrega. Não espere, não fique correndo atrás de profeta, não fique ligando para o Brasil atrás de profeta, não fique buscando, sendo que há pessoas que correm atrás de profeta e deixam a Bíblia de lado, sendo que a maior profecia está aqui, se cumprindo todos os dias da nossa vida. E a profecia não vem no nosso tempo, né? Não, o problema é que pessoas querem querem no tempo dele. Deus vai falar conosco igual no culto passado, Deus usando o pastor falar com todo mundo, mas os irmãos perceberam que não é todo mundo que Deus usa para chegar até a pessoa e falar com ele, botar a mão na cabeça e entregar uma palavra particular para ele. Não é que Deus não está falando com nós, não é que Deus, mas é que no momento certo, na hora exata, o Senhor vai nos trazer uma palavra de conforto. Eu posso dizer assim que Deus tem atuado assim na minha vida. Eu posso dizer que Deus fala comigo na hora que eu preciso, não é na hora que eu quero. Então, José, um fato muito importante que nós precisamos observar é quando nós estamos ocupando uma posição na igreja, onde as pessoas vêm procurar a gente para alguma coisa, uma coisa que a gente precisa muito observar. Por que acontece de muitas pessoas estarem ligando para o Brasil para buscar oração ou alguma coisa? Geralmente acontece o seguinte, quando a pessoa liga para o Brasil, para alguém que ora, e começa a contar os seus problemas, a pessoa de lá imediatamente fala assim, vamos orar. E já começa a orar. Então o que nós precisamos observar, quando alguém busca a gente para expor algum problema, nós temos que também ser imediato assim. Vamos orar. E já começar a orar com aquela pessoa, seja por telefone, seja na casa dela, seja na igreja, não perder tempo, né? E aí a gente vai evitar também essas coisas, de pessoas estar ligando para o Brasil. Por quê? Porque as pessoas ligam tanto para o Brasil, porque às vezes eles têm a visão de que aqui não tem profetas. Não vou dizer o caso aqui na nossa igreja. Aqui na América não tem profeta, entendeu? Por isso que e não tem quem ora. Porque profecia não é apenas eis que, não é apenas o esqui. É a palavra de Deus. A hora que eu abro a palavra de Deus e estou ensinando e falando a palavra de Deus, e às vezes a pessoa está pedindo oração e ela está cheia de problema, mas os problemas dela é consequência de pecado. Então eu posso, como profeta, na palavra de Deus dizer, olha, a palavra de Deus está dizendo assim, assim, assim. Você precisa se voltar para o Senhor, rever essas coisas e consertar. Aí a sua vida vai bem. Aí se tornou uma palavra profética. Mas é realmente o que nós estamos tratando hoje. A igreja não tinha o colírio. O que é o colírio? O colírio vai nos aguçar a visão, vai nos limpar a visão, para que a gente possa ver. Então, o problema, irmão Celino, é que muita gente, uma grande quantidade de gente, cristãos, que assim se dizem cristãos, estão correndo sempre atrás de alguma coisa, porque ouviu falar, não, lá no Brasil tem uma profeta que fala assim, tem um profeta que fala assim, 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 assim. Você liga lá que ela vai revelar a sua vida. Mas esquece que quando entra na igreja, quando a gente começa a cantar os hinos da harpa, o irmão dando um testemunho, Deus já está falando conosco. A profecia está aqui. E se nós ficarmos atentos ao que está acontecendo ao culto, se nós viermos para a igreja para apresentar o nosso culto racional a Deus, não apresentar um culto sem um culto morno, vamos dizer assim.
Nós devemos apresentar um culto racional como? Nós devemos chegar e nos apresentar ao Senhor em sacrifício vivo, para que Deus possa aceitar o nosso culto. Não é simplesmente nós sentarmos para fazer como a igreja de Laodiceia, eu imagino, vou imaginar aqui, vamos tentar imaginar como que era a igreja. Os crentes chegavam, era aquela coisa assim, como é que eu posso dizer? Me fugiu as palavras agora. Mas era uma coisa assim, muito formal. As pessoas sentavam e aí o anjo da igreja tinha uma rotina de culto e se sai, nós podemos ver assim hoje. E aí a pessoa liga para o Brasil, por que não? Porque alguém falou, porque não tem visão espiritual. A visão espiritual é para você determinar onde está a presença do Senhor. Se nós temos visão, nós entendemos, eu posso dizer, eu não vou ficar ligando para o Brasil atrás de profeta, ou atrás de pastor, ou atrás de alguém, para ficar falando comigo. Eu dobro meu joelho no meu quarto e Deus vai falar comigo. Dobre o seu joelho no seu quarto e Deus vai falar com você. Não confessado gera isso. Isso é aquela gravidez do pecado que gerou um bebê e agora está lá com um bebê lá do pecado. Não estou entendendo, irmãos. O pecado está na figura da criança do bebê. Então o pecado foi gerado e agora não tem como. A criança nasceu, tem que... Não, você está certo. Davi, olha, o que aconteceu com Davi? É o que acontece. Quanto tempo levou para o profeta